comercial, comentando que mesmo em menor proporção, os homens não estão isentos de ter infecção urinária, nenhum. né, doutora? Aliás, os que são diabéticos, os que têm problemas de próstata, têm muita infecção urinária. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Vamos sim. A gente quis perguntar para vocês aí se você já teve infecção urinária. 86,7%, muita gente já teve infecção urinária, 13,3% afirmou que não. Obrigada a todo mundo que participou, né, doutora? Ou seja, é muito recorrente. É muito incidente, isso é muito predominante, gente. Em gestante, em pós-menopausa, em diabéticos, em imunossuprimidos, enfim. Tem pessoas que têm realmente uma predisposição e a essas pessoas a gente tem que ter um cuidado especial, aquele cuidado de prevenção, né? É melhorar a ingesta de água, é melhorar os cuidados com a higiene, o asseio, né? Exatamente. E tomar probióticos é muito bom, vitamina C é muito bom, porque são condições que equilibram tua imunidade, que faz você reagir bem a qualquer micro-organismo estranho que possa servir de motivo para um processo inflamatório infeccioso. Uma saúde equilibrada faz bem para tudo, né? Tudo, até tudo. A Jussiene compartilhou a questão da urina dela. Ela diz assim, meninas, a gente adora meninas, né, doutora? Muito. Minha urina está muito amarela, quase da cor do suco de maracujá. Eu queria saber se isso pode ser infecção, mas não sente ardência ao urinar. Não, isso daí é desidratação mesmo. Sua ingesta de água está muito pouca, sua urina está muito concentrada, por isso essa cor tão forte. Aumenta a tua ingesta de água. A gente já falou aqui no programa, quando eu digo assim que o Com Você é uma aulinha diária, é impossível você assistir o Com Você e não aprender algo novo todos os dias. A gente já contou aqui no programa que a ingestão de água correta, não existe um limite, 2 litros para todo mundo, não. É 35 vezes o seu peso. Então, dependendo de quanto vai dar aí, né, doutora? Vai ser a quantidade de líquido que você tem que ingerir. Porque a gente fica muito, não, eu tenho que beber 2 litros por dia, às vezes vai ser insuficiente. Exatamente, isso é um mínimo, é uma quantidade base que a gente põe, assim. Mas quanto maior a ingesta de água, melhor. Para tudo, né? A gente já falou, para tudo. Doutora, sempre achei que infecção urinária viesse com ardência e com incômodo. Mas no ano passado eu tive a comprovação de que não é bem assim. A minha filha prematura de 8 meses, ela teve, né? Por conta de uma infecção urinária silenciosa. Ela nasceu com uma pneumonia bacteriana e quase morreu. Explica por que isso acontece. Você comentou aí que em grávidas é comum, né? Em grávidas é comum. A grávida, ela tem um estado de imunossupressão, né? A grávida, ao contrário do que a gente pensa, ela é uma imunossuprimida. Então, ela pode sim ter infecções urinárias. Eu acredito que isso poderia ter sido até melhor acompanhado através dos exames de rotina que toda gestante tem que fazer durante o acompanhamento dela com o obstetra. Então, isso pode ter acontecido com você, mas eu fico pensando se essa pneumonia da sua filha teve realmente a ver com sua infecção urinária silenciosa. Por quê? Porque uma menina que nasce aos 8 meses nasce prematura. Quem nasce prematura tem dificuldade de respirar e tem defesas baixíssimas. Então, é muito comum para um prematuro ter uma pneumonia, mas não por causa da tua infecção urinária silenciosa, mas pela prematuridade do sistema respiratório dele. Pode não ter tido relação. Não ter tido Mas pode ter apressado a bebê o nascimento? Pode. Existem uns casos de infecção, mas essa infecção é uma infecção grave, né? Por isso que está destoando um pouquinho do relato da paciente. Ela tem febre, ela tem um quadro parecido com sepsemia e isso gera um parto prematuro, gera uma rotura prematura de bolsas. Mas fica um alerta para toda grávida ficar atenta à questão. Atenta aos exames, né, que ela tem que fazer rotineiramente durante o curso da gestação dela e o acompanhamento com a obstetra. E processos infecciosos inflamatórios que cursem assim, com febre. Doutora, uma telespectadora pediu para não ser identificada e a gente preserva muito isso. E ela quer saber se alguma posição sexual ou algumas posições sexuais podem gerar infecção urinária. O sexo em si pode gerar infecção urinária. Por quê? Porque o atrito da área anal, genital, leva ali a uma troca de micro-organismos de ambas as áreas, dos resíduos do canal anal com vaginal, enfim. Existem até obstetras, ginecologistas que dizem é a infecção da lua de mel, é a infecção do debut sexual. Você está iniciando sua atividade sexual e você começa a ter esse tipo de afecção. É muito ruinzinha, mas é comum. Preste atenção e não vai deixar, né, Não vai deixar de ter, vai só se cuidar. Exatamente. Recorreu muito,
probiótico, aumenta a ingesta de água e assim você vai resolvendo, equilibrando sua imunidade. A Edilane está querendo saber se a infecção urinária pode influenciar na fertilidade, deixar a mulher sem poder ter filhos. Não tem relação, tá, Não Edilane? tem relação com a fertilidade. Que bom. Vamos mais perguntas? A gente falou muito aqui Isso. que infecção urinária recorrente é um saco para quem É um tem, saco né, para quem tem doutora? predisposição, né? O que fazer? Vive se queixando. Fazer o quê? Melhorar a ingesta de água, sempre. Por mais que Fernandinha acabou de falar. Você toma 2 litros de água por dia, mas talvez não seja suficiente para você que tem predisposição. Então, toma muita água. Depois, toma vitamina C. Por quê? Porque a urina ácida é a urina saudável. Quando ela começa a ficar básica, ela começa a criar predisposição a infecções. Então, vitamina C toma também. Melhora o equilíbrio da tua imunidade. Com o quê? Com probióticos. Existem vários no mercado e aí você pode fazer uso dele porque eles militam contra as más bactérias. Então, dá uma defesa boa para você, equilibra teu meio urinário, vias urinárias e tua imunidade também. A Fabiana está querendo saber da relação que tem o rim com a infecção urinária, porque ela disse que já teve pedra no rim e ficou uma semana com dor a urinar. Isso, a dor a urinar com pedra no rim vem também devido ao trauma que essa pedra leva, vai rasgando as vias urinárias quando ela se move, né? Quando ela mobiliza ali. Mas qual é a ligação da infecção urinária com o rim? Essas bactérias que a princípio acometem bexiga, ascendem os ureteres e acometem rim. Essa é a relação. Então, se você não cuida muito bem de uma infecção urinária que está só ali, é considerada cistite na bexiga, ela pode ascender o agente causal e infectar teu rim. Aí está o problema. Tá Aí aqui embaixo, aí vai subindo, subindo, chegou nos rins, aí a coisa ficou mais séria, mais né? séria, mais importante. Teve uma gestante que mandou uma pergunta pra gente, ela tá com infecção urinária, tá grávida, mas tá com medo de tomar antibiótico e fazer mal ao bebê. Não já tem antibiótico específico pra isso, Tem né? antibióticos específicos para gestante. Então, procura um bom obstetra, fala isso para ele vai te medicar, você vai ficar boa disso e vai levar sua gestação em curso adiante. Não deixa de tomar Não medicação por medo. Se já tem a comprovação que tá infeccionada. É pior ficar sem se medicar, porque aí é quando as bactérias podem acender o rim e aí fica mais difícil. A gente falou agora sobre posições sexuais, a doutora explicou que realmente pode, né? Alguma coisa pode contaminar por ali. Aí teve uma telespectadora que mandou uma pergunta pra gente sobre dor. Se dor na relação sexual pode ser um sintoma de infecção. Não é apenas na relação sexual, né? A dor da infecção urinária ela é uma dor perene do baixo ventre. Enquanto você tiver o processo infeccioso, você sente aquela sensação de peso, de pontada, de ardência no baixo ventre. Não é só no ato sexual que ela se manifesta. Então, isso aí, não. Doutor, estou fazendo xixi muitas vezes e de pouquinho, lembra que você falou aí de conta-gotas, né? Sinto dor e tem mau cheiro. Fez exame, mas não deu infecção urinária. Faz o seguinte, faz uma urocultura com antibiograma. É um exame mais aperfeiçoado, você vai fazer com que desenvolva alguma bactéria que a princípio não apareceu nesse seu primeiro sumário de urina. E aí você tem também Diplus, o antibiótico que deve ser usado para sanar essa infecção. É excelente, é fundamental. O que é que acontece? Vai dizer lá o nome da danada da bactéria lá, fulaninha de tal. Aí já vai dizendo embaixo desse próprio exame quais são os remédios que vão combater aquilo ali. É muito legal. E não é caro não, tá? É baratinho. Tem uma bebê que tem infecção urinária recorrente. O que fazer? O que fazer? Ter cuidado com a higiene dela. Aquela coisa da fralda, aquela coisa da mistura de resíduos fecais na área genital e na área uretral. Então, ter cuidado com isso. Aumentar a ingesta de água. Tem gente que não dá água para o bebê, para a criança, de jeito nenhum. Então, ela precisa se hidratar tanto quanto nós, porque o epitélio dela é um epitélio mais frágil e não tem as defesas que os adultos têm. Então, cuidar da higiene, cuidar da hidratação, é isso que deve ser feito como base. A gente falou que em criança é comum e é mesmo. Muitas perguntas envolvendo crianças. A Nayara, ela quer saber o que é que está acontecendo com os filhos, porque ela diz que a urina dos filhos dela tem um odor muito forte e ela quer saber se pode ser infecção urinária. Poder pode, mas a princípio, concentração de urina muito concentrada, com desidratação, pouca ingesta de água, também leva a esse odor forte. Então, a princípio, hidrata melhor a tua filhinha, o teu filho. Ou seja, dá mais água. E aí observa se vai sair o mau cheiro, porque o doutor está explicando aqui mesmo, quanto menos água, mais forte fica a urina, mais cheiro vai ter, forte né? ela vai ter.
A Osiane comenta que a irmã dela está com uma dor muito forte no famoso pé da barriga e desce para as pernas. Pode ser infecção, doutora? Pode ser infecção urinária, pode ser doença inflamatória pélvica, pode ser adenomiose, pode ser endometriose. Veja quantas coisas gera dor com irradiação para a perna. Então, o que sua irmã precisa? Ser investigada, amor. A dor é uma coisa muito generalizada. Então, vamos investigar isso direitinho. Leva para um gineco. Os meninos também enviaram dúvidas. Vitor, muito obrigada pela sua participação. Ele está dizendo que está demorando a urinar e sentindo umas dores na barriga do lado esquerdo, né? Aquelas dores finas. Ele quer saber se pode ser infecção urinária. Pode ser infecção urinária, sim, Vitor. A infecção... É Vitor? É. A infecção urinária pode dar o que a gente chama de tenesmo urinário. Você faz força para urinar, da dificuldade que a urina tem de sair de imediato. Então, isso é um dos sinais também. Procura, no caso dos meninos, um urologista, né? Procura um urologista. Se não tem plano de saúde, não quer ir numa policlínica, não quer pagar, vá para o PSF, leve a sua queixa, que você vai ser encaminhado. Só não fica adiando essa ida, porque a gente sabe que pode trazer complicações, né? A Maria Valdira, ela comenta que tem 67 anos e ela tem frequentemente infecção urinária. Por ano tem crises mais de 3. Porque o que faz para acabar, né? Ela já... É muito essa história da recorrência aqui, das crises recorrentes. 67 anos, tem a ver com idade? Ela tem essa sua idade aí, se você não faz terapia de reposição hormonal, eu tenho que dizer que esse epitélio é frágil, porque o estrógeno, ele fortalece, ele faz o epitélio das vias urinárias se tornar mais resistente. Quando isso não acontece, acontecem as recorrências de infecção urinária. O que é que você deve fazer? Melhorar a ingesta, tomar probiótico e, se possível, um hormôniozinho, nem que seja só tópico, só vaginal. Vai melhorar essa tua história. Tem que ir na ginecologista para levar a queixa e poder ter a solução, né, doutora? Verdade. A gente dá aqui um caminho em vias gerais. Isso. Mas cada caso é cada caso, cada paciente é cada paciente, cada história é única. É única. Né? Agora, essa eu nunca tinha ouvido falar. Tem infecção urinária, comenta a Neide, mas que tem a dor dentro do útero. Amor, você tem a impressão de ser dentro do útero, né? Porque, na verdade, eles são vizinhos e, às vezes, uma coisa confunde com outra. Mas o útero, sabe, não dói, deixa eu te falar. Para ele doer, ele precisa ter condições como adenomiose, endometriose. No geral, o útero não dói, não. Então, eu acho que a dor que você sente vem realmente da bexiga, que a mucosa irritada gera essa sensação de dor, de peso, de ardência. Então, procura se medicar, procura se hidratar mais. São os primeiros passos para que você se veja livre dessa queixa. A gente falou dela de uma telespectadora agora há pouco, com 60 e poucos anos. Isso. Mas essa telespectadora tem infecção urinária de recorrência jovem. Tem 28 anos. Ó, só esse ano já teve 4 vezes. E ela queria saber se pode desenvolver algo mais grave. A gente comentou aqui que, se não tratado, pode até levar a morte, né? Exatamente. Eu acho que o que ela precisa é realmente aquelas disciplinas mesmo. Melhorar a ingesta de líquido, tomar um probiótico. E você toma esse probiótico por um prazo de 90 dias ou mais até, para que você venha equilibrar bem essa resposta imune, melhorando esse quadro de recorrência. Para a gente encerrar, uma telespectadora confirma que está tratando uma bactéria urinária. A médica passou antibiótico, ela não tinha sintomas. Ela quer saber se depois de terminar essa medicação, precisa fazer exames? A ausência de queixas já vai falar a favor de que a coisa foi resolvida. Mas se você mesmo assim quiser testar um sumário de urina básico, já resolve, já responde o teu questionamento, se ficou boa ou não. Ó, doutora Vanúzia, primeiramente eu quero dizer que você está muito elegante, tem que registrar esse. Com esse sapato, adorei. Gente, eles observaram o sapato da doutora. Mostra aí, Everton, olha aí, Flora. Que maravilha. Você tá vendo, doutora? Que até seu sapato foi registrado hoje aqui no programa. Obrigada demais. E ela quer saber se sentir ardor ao urinar depois do sexo pode ser um sintoma de infecção urinária. Pode sim. A ardência é uma das variações de dor e que pode ser começar a apresentar depois exatamente de uma relação sexual, porque o sexo costuma provocar microtraumas nas vias urinárias. Então, pode sim. Vamos fazer um sumário de urina. Vamos fazer um sumário de urina e uma urocultura com antibiograma, porque é fundamental para a gente acertar qual bactéria precisa ser tratada e você se vê livre dessa queixa de uma vez por todas. A gente comentou aqui, mostrando, né, as tonalidades das urinas, e uma telespectadora disse que a dela começou até a sangrar um pouco, né? E que quase sempre tem esses sintomas e é perigoso. A gente já falou que é, né, doutora? Sim, é perigoso quando não tratado, sim.
E quase sempre sente os sintomas, mas não sei por quê. Porque você tem essa aptidão de desenvolver a infecção urinária e você precisa melhorar esse padrão de imunidade seu, então tomar probiótico, fazer bem a sua higiene, usar roupas arejadas, você acredita que tem muito a ver também com as vestes apertadas, justas, mal ventiladas, então assim, tem tudo isso que você deve praticar para se ver livre dessa recorrência que você acabou de falar para mim. Mais uma gravidinha mandando pergunta pra gente. Ela disse que teve infecção urinária na gestação, inclusive passou 3 dias sentindo muita dor. Aí disse que não aguentou mais e procurou a maternidade. Ela quer saber se ela pode ter novamente pós-parto por conta desse desequilíbrio de hormônios. Poder pode, mas não é nada imperativo. Cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto. Então, não traz históricos dos teus partos passados para uma gestação que você pensa ter no futuro. Nada disso. Vamos pensar que vai ser tudo bem e que isso não vai te gerar problemas, nem no puerpério, tá bom? Eu fiquei curiosa com essa aqui. Essa telespectadora comenta que tem 42 anos e faz uns 25 anos que tem sinais de infecção. A gente vai conversar aqui sobre isso. Já fez exame de urina várias vezes, não apresenta infecção, ela não tem ardência, só vontade de ir ao banheiro várias vezes. E vontade de ir ao banheiro várias vezes é sinal de infecção, doutora? As mulheres que têm infecção urinária têm vontade de ir ao banheiro várias vezes, mas nem sempre quem tem vontade de ir ao banheiro várias vezes tem infecção urinária, Entendi. tá bom? Isso varia de acordo com a continência da bexiga em reter a urina, ou seja, a gente já falou aqui de urgência urinária, incontinência urinária de esforço. Tem a ver com a tua ingesta de água, quanto mais líquido você toma, mais o rim vai trabalhar e mais a bexiga vai se encher de urina e vai querer esvaziar. Então, assim, isso são variantes que não falam a favor exatamente de infecção urinária. Olha bem se tudo isso que você sente há 25 anos tem a ver realmente com infecção urinária, eu acredito que não. Pode ser uma característica dela mesma, dela né? mesma. Uma bexiga hiperativa. Hiperativa, sim, existe, isso existe. Tranquilo. Pergunta, doutora, a médica, se uma criança de 7 anos pode ir para ginecologista. Ela sempre tem infecção urinária, mas já tratei e sempre volta. Pode ir ao ginecologista em qualquer idade, sabe? Até as pequenininhas, às vezes, pacientes nascem com os pequenos lábios colabados e elas já vão ao ginecologista para resolver essa situação. Então, pode ir sim, fala para a médica dessa recorrência, vai passar um probiótico para essa bebê, vai passar uma hidratação melhor e ela vai ter outra história para contar. Vamos embora, que acabou. Obrigada a todo mundo que mandou para cá a pergunta. A doutora Vanusa está nas redes sociais, através do Instagram da Cecicol, @cecicol.diagnósticos. Se você for fazer colposcopia na Cecicol, vai encontrar essa gatona lá. Com certeza. Um beijo, viu, meu amor? Um beijo enorme. Até terça-feira que vem. Grande. Ela arrasou, acho que esse sapato também achei. Vamos levantar, Jackson. 1, 2, 3, 4, 5, 6...